novo machado ao redor do muro para que caísse deles. Mas que primeiro eles iam marchar durante 6 semanas. Na 7ª semana, eles iam ver as muralhas ruindo. Amém? Você acredita nisso? Amém. Você crê que o Senhor pode fazer na sua vida algo tremendo? De muralhas que você pode agora visualizar. Que está sendo difícil, que parece que você não vai alcançar. Parece que você não vai sair deste lugar. Você tem andado ansioso, você tem andado depressivo, você tem andado preocupado. E Deus quer que você entre no caminho da esperança, no caminho da certeza de que o Senhor é Ele que cuida de nós. E em Romanos 8, capítulo, versículo a partir do 18, eu vou estar lendo aqui durante essas semanas. Hoje vão ser a 2ª semana. Nós vamos fazer a caminhada para que caia as muralhas. Caia. Nós podemos hoje, eu estou dando aula para as crianças sobre a tentação de Jesus. E que lição maravilhosa que eu estou aqui recebendo com aquelas crianças. Porque Jesus tinha a palavra dentro dele. E eu estava falando para as crianças que nós precisamos memorizar. E eu perguntei a elas: canta uma música para que você. Aí elas cantaram 2 instantes. A graça e o mistério. Eu falei: viu? Vocês memorizaram isso. Agora é necessário vocês memorizarem a palavra. Porque Jesus, na hora da tentação, ele venceu foi o quê? A palavra. E ele fala ali para Josué: ó, rompe, leva o povo a romper. O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, como alguns chamam, é a sombra. É algo que nós podemos trazer à existência para a nossa caminhada terrena. Então nós vamos ver aí no capítulo do versículo 18, novamente nós vamos estar lendo dizendo. Amém? Você pode estar prestando atenção agora. Nós vamos estar ouvindo levemente esse instrumento, mas eu quero que você visualize uma montanha que está difícil de romper. Está difícil. Eu não tenho conseguido romper essa montanha. Tem sido para mim difícil, tem sido para você difícil. Qual é essa montanha que nós precisamos romper durante 7 dias e gritar na certeza que tudo irá mudar? Fala assim, Paulo fala assim em Romanos 8, a partir do verso 18. Aqui nessa Bíblia que eu trouxe hoje, que é outra, fala a glória futura. E diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. A revelação do Senhor tem que estar existindo na nossa vida. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Aqui está dizendo que quem vai se revelar vai ser a política, vai ser os governantes da terra, os filhos de Deus. Presta atenção. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma resistência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, porque embora tenhamos o Espírito em nós, com antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Estão ouvindo? Está entendendo? Você está conseguindo captar o que Deus quer falar com você, igreja? O que Deus quer falar comigo? Não deixa perder. Não deixe o inimigo tomar o que não
é dele. O que Deus tem dado à igreja. A igreja precisa estar acordada para o que Deus está falando. Vamos continuar aqui. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Aleluia. Você sabe que você é um povo santo, Aline? Você é um povo santo. Você é um povo santo, Sueli. E hoje pela manhã, o Deus botou a Joyce Maia, né? E eu captei uma palavra daquela mulher que tomou você de uma forma tão maravilhosa nessa manhã. Eu vivo pela esperança, não pela ansiedade. Eu preciso tocar aquilo que me prende, que me amarra, pela esperança, e através da paciência eu chegarei ao lugar de glória. E ele continua falando assim: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: você foi predestinado. Pode. Fala para o seu irmão, fortalece ele, libera vida sobre ele. Você foi predestinado para ser a imagem do Filho. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar-os justos, lhes deu sua glória. Enquanto nós vamos ministrar o primeiro glória, eu quero que você saia do seu lugar. Enquanto algum irmão fala assim: eu tenho que cumprir com a muralha. Os obstáculos têm sido enormes, mas nós vamos poder. Você pode sair do seu lugar, procurar um irmão e orar por ele enquanto o grupo já começa a ministrar uma música. Amém? De forma branda, suave. Toda resistência precisa cair. Toda resistência precisa cair. Nossas crianças estão sendo atacadas pelo inimigo ferozmente. Hoje já travei uma batalha por uma criança aqui do nosso meio. Nós precisamos orar. Nós precisamos romper. Amém?
Declarando a tua
que nada, nem ninguém vai nos tirar do centro da tua vontade. Vai, fortalece as nossas emoções que muitas vezes são tão perdidas. Fortalece os nossos pensamentos que muitas vezes vêm para perturbar, para paralisar. Fortalece o nosso físico, Senhor. Restaura, renova, Senhor, a nossa alma espiritual. Temos autoridade no nome de Jesus. Todo principado, toda potestade que tem vindo perturbar, paralisar e arrancar a nossa alegria. Nós, na tua autoridade, liberamos vida, vida de Deus. E liberamos que a alegria do Senhor é a nossa força. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E o Senhor está voltando para buscar a sua noiva. Vai, obrigado, Senhor, por esse tempo, pelo privilégio de poder te adorar, levantar as nossas vozes e te adorar, e te adorar, e te adorar, e exaltar ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Você que trouxe suas ofertas, quiser nesse momento legal. Entregar nessas horas. Relação ao Senhor. Eu tenho muito mais para Vou fazer nesse momento. Tem uma caixa. Muito mais. Eu tenho 3 caixas. Eu tenho 4 caixas. Eu também tenho. Nós estamos pertencemos a uma nação brasileira. Porém, nós somos nação dos céus. Nós estamos aqui ainda, nessa como foi falado hoje, né? Naquela Bíblia. Nós vamos cantar esse hino. Vamos fazer essa adoração ao Senhor. Pensa no Senhor. Você está louvando o Senhor. Talvez você esteja passando por algum problema, por dificuldade, alguma coisa. Vai pegar seu problema e vai botar no altar. Vai deixar lá. Não vai pensar em mais nada. Você vai pensar agora em adorar ao Senhor. Exaltar o Senhor. Não permita que o problema roube essa adoração do Senhor para Ele. Tudo que o Senhor nos tem prometido, Ele tem cumprido. Então, nesta hora, nós vamos entregar tudo nosso, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, tudo. Vamos botar no altar. Vamos só adorar o Senhor. Se solte. É claro que tudo é essencial, né? Mas se solte. Louve ao Senhor. Quer levantar suas mãos, levante. Quer ficar em pé, fique. Mas faça isso para exaltação do nome do Senhor. Deixa o seu problema. Entrega ao Senhor. Entrega. Seja ele qual for. Mostra-se meu problema. Meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Ah, mas meu Deus é maior. Amém? Receba. Uma forma especial. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. O Espírito tocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. O poder que colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Pensará. Com seu poder, com o óleo da sua ação, Deus
apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. E colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua ação, liberando o seu poder. Te colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua ação, liberando o seu e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. E colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. O seu poder e colocou sobre ela a sua mão. Agora Senhor, oh glória, liberando o seu poder. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, Essa nunca foi selecionada. Bom dia, irmãos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Bom, Américo pediu para eu trazer uma mensagem hoje e eu fui profundamente influenciado pelo nosso encontro de ontem, então os irmãos que vieram ontem vão fazer uma... Não vai ter grandes novidades aí, né? A culpa é de vocês. Bom, glória a Deus. A mensagem que a gente vai trazer, ela começa lá em Apocalipse 5. Eu vou ler do 1 ao 6. Eu coloquei um título nessa mensagem, O Olhar do Céu. E qual é o meu intuito aqui? E é o que eu busco para a minha vida, é trazer o olhar do céu para dentro de nós.
Como isso? Eu vou ficar mexendo aqui no microfone igual o Thiago faz. Como isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, nós olharmos para a realidade como o céu olharia. Como alguém celestial olharia, né? É mais ou menos isso. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 5, eu vou ler do 1 ao 6. Vi na mão direita, NVI mesmo, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Irmãos, eu gosto de ir lendo e visualizando na minha mente. Então, vamos lá, no trono, alguém sentado, segurando um rolo como um pergaminho, né, escrito por dentro e por fora, e selado. Eu fico imaginando aqueles selinhos, a gente não vê muito filme, aqueles selos de carta, né, para que ele não seja aberto, né? Então, quem viu isso? João estava vendo isso. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Vejam bem, olha só. Ele não viu apenas um anjo, né? Ele viu um anjo forte. Então, eu nem sei o que seria isso, né? Mas na minha visão, os anjos eram todos fortes. Esse era um anjo forte, então devia ser um anjo, né, maior ainda do que o normal, não sei, devia ter muitos anjos ali. Ele viu um anjo forte como em desafio. Quem? Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Parece que ele está falando em desafio, né? Como se olhando para todos os seres celestes, falando: quem? Quem é digno de fazer esse grande feito? Quem? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha o olhar, que coisa impressionante. Já estamos falando do olhar aqui. Não podia nem olhar para ele, ninguém era digno. Poxa, imagina no céu. Ninguém era digno no céu, na terra, em lugar nenhum. Ninguém, não havia ninguém, nenhum ser no universo que pudesse nem olhar para ele. Não era digno, não tinha dignidade para fazer isso, esse grande feito. E eu chorava muito. Problemas técnicos. Pode desligar, Roberto, se quiser. Pode desligar tudo. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Irmãos, quando eu leio esse versículo, eu estou falando muito de experiência minha, tá? Com a palavra. Eu fico pensando, caramba, mas o João estava pegando meio que o bonde andando, né? Ele estava ali, foi posto ali, viu um anjo proclamar, ninguém foi achado digno e começou a chorar, talvez, sobre coisas que nem ele sabia ao certo, imagina, né? Foi posto ali, ele estava chorando por causa de quê? Mas aconteceria o quê ao abrir o selo? Será que ele sabia isso? Ele não sabia, ele só sabia que não tinha ninguém digno de abrir o livro, e isso levou ele a chorar. Todavia, um dos anciãos me disse, e é interessante, essa figura também eu acho muito interessante, gente. O ancião, vamos imaginar como o ancião, a figura do ancião me deixa... Eu sou muito curioso acerca do ancião. Quem seria essa figura do ancião, né? Porque no céu as coisas são eternas. Cristo é um ancião? Cristo é Jeová. Ele é o eterno, ele sempre foi. O ancião, eu imagino que seja alguém criado por Deus, por Jeová. Desde o princípio, ou quase o princípio das coisas. Alguém que presenciou muita coisa, um ancião. Mas tem como ficar velho no céu? É curioso isso, né? Mas ele era um ancião. Um ancião aqui, eu entendo que ele está falando de uma figura de alguém que tem a história, de certa forma, o conhecimento da história, do que aconteceu, dos fatos, desde o princípio ou desde algum momento. Alguém que presenciou, né? E olha como é que é engraçado, aqui na Terra se replica assim, o ancião foi lá consolar João. A gente vê o avô, né? Ou alguém de mais idade indo consolar alguém mais jovem, né? João já tinha uns 90 anos aqui, tá?
Só para postar. João já era um ancião também, olha que loucura. Mas não um ancião no céu, ele era um ancião na terra, né? E esse ancião foi lá consolar o jovem João de 90 anos. Todavia, um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, essa parte é a que eu acho mais curiosa de todas, a partir desse momento. O ancião fala para ele, olha só, não chora não. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de cumprir essa missão que o anjo desafiou. Ele é digno. E aí a gente pensa, e quando a gente lê esse versículo, a gente pensa o quê? Pô, o leão da tribo de Judá, né? Vai vir alguém? Davi era um guerreiro, raiz de Davi, a gente pensa o quê? Que vai vir um guerreiro, um leão. Eu imagino que João pensou nisso. Deus abençoe, meu irmão, muito obrigado. Então o ancião falou, não se preocupe, existe um digno, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, a gente pensa num guerreiro. E aí quando João olha o que ele vê. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Não é um pouco, é contra-intuitivo ou é contraditório? Como é que é? Percebe que, eu imagino que ele vai olhar e vai ver um guerreiro, um leão, né? E ele vê um cordeiro. Então quem é digno de fazer essa grande façanha e vencer passar por esse grande anjo, forte anjo? O cordeiro. Né? Não parece contraditório? E por que nos parece contraditório? E aí eu acho que essa é a questão do olhar, o olhar do céu. Quando o ancião olha o cordeiro, ele vê o leão, a raiz de Davi, o guerreiro, alguém digno. E quando João olhou, João estava chorando, quando ele olhou, ele viu um cordeiro. Né? Visão terrena. Viu um cordeiro. E ontem a gente falou muito sobre isso. O que seria vitória para o homem? O que seria vitória para alguém com a visão do céu, né? A gente conversou muito sobre isso e a gente vai tentar trazer isso para dentro de nós, a visão, o olhar do céu, nós aprendermos a olhar para a realidade do mundo como o céu olha. Olhar o cordeiro e enxergar o leão. Bom, e aí antes de concluir o versículo 7, vamos deixar para o final, eu queria chamar a atenção para essa figura do cordeiro. Né? O cordeiro, Isaías 53:7. O cordeiro. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Esse é o cordeiro, ele fez isso. Poxa, mas como fazer isso faz dele um leão? Como fazer isso faz dele a raiz de Davi? Davi foi um grande guerreiro, raiz é antes, né? Então como ele gerou um guerreiro? Né? Olha que coisa interessante. Por quê? Porque quando o céu olha para essa ovelha muda que vai para o matadouro ver um guerreiro, né? Mas quando a gente olha, a gente vê o quê? A gente precisa trazer a visão do céu para nós. A gente vê uma ovelha muda indo para o matadouro. Então vamos lá. Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu acho muito forte esses versículos que eu vou ler para vocês agora. Está lá em Apocalipse 1, do 9 ao 20. Mostra a pessoa de Cristo ressurreta em poder e glória. Porque normalmente a gente pensa em Cristo, a gente pensa o Cristo na cruz, o Cristo amável, abraçando, carinhoso. E aqui vai mostrar uma figura de Cristo glorificado, em poder e glória. Então, Apocalipse 1, do 9 ao 20. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos,
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Então, olha só que interessante. João está falando aqui que estava preso em Patmos por causa do testemunho que ele dava sobre Jesus, por causa da palavra de Deus. Então, era uma perseguição religiosa, ele estava preso por causa disso. No dia do Senhor, ou seja, era um dia, nós acreditamos que seja o domingo, que ele estava adorando o Senhor, no dia do Senhor, porque essa referência é feita em outras partes da Bíblia, acerca do dia, no domingo, ele estava lá no domingo, em espírito, achei-me no espírito, ou seja, ele estava ali, né? No espírito, e de repente ele teve essa grande visão. Ouviu, visão, quando houve visão também? Uma grande, ele ouviu, né? Bom, ele ouviu uma trombeta, uma voz como de trombeta, gente, forte, poderosa, não aquela voz, né? A gente imagina de um cordeiro ou de um leão, a voz de trombeta, né? O rugido de um leão, né? Escutar uma voz de trombeta atrás dele. E aí, olha que interessante. Que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele escutou isso, ele ainda estava virado, né? Eu visualizo muito, eu gosto de visualizar. Ele ainda estava de costas, escutou isso. Essa carta é para nós, para todas as igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo. Então ele se virou de novo, gente, a visão, olha só. Olha que interessante. O ancião falou, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, quando ele olha, ele vê um cordeiro. E aqui de novo, quando ele se virou para ver quem falava com ele com essa voz poderosa de trombeta, o que ele vê? Olha o que ele vê. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. A gente espera isso? A gente não espera isso. Espera isso. Quando a voz chamou a atenção dele, quando ele virou para ver de quem era a voz, a primeira coisa que ele vê, ou seja, antes de ver quem falou com ele, ele vê 7 candelabros de ouro. Isso é muito interessante. O que é o candelabro? Eu não vou fazer grandes interpretações, o texto nos fala aqui, lá no versículo 20 do mesmo capítulo, ele fala o seguinte, ó, esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Ou seja, está revelando o mistério. A gente não precisa fazer grandes interpretações, né? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as igrejas. Então, olha só, que interessante. Quando ele escuta a voz de trombeta, ele olha para trás, quem que ele vê? Ele vê a igreja antes de ver de onde veio a voz. Ele vê a igreja. Isso fala muito com a gente. Isso fala muito com a gente. Isso fala muito com a gente. O texto vai seguindo, ele vai ver que Cristo está no meio da igreja, no meio dos candelabros. Como se não tivesse como olhar para Cristo e não ver o corpo de Cristo, que é a igreja. Percebe? Olha que figura. Como se possível escutar Cristo por meio da igreja, que é o corpo dele. O papel da igreja nessa figura gloriosa de Cristo é o corpo dele. Não é possível ver Cristo em sua glória se não for por meio da igreja, se não for através da igreja, porque ele está no meio da igreja, a igreja é o corpo dele. Olha que responsabilidade nossa. Então ele virou para ver quem era e viu a igreja. E entre os candelabros, entre a igreja, alguém semelhante a um filho de homem. Então, quando fala semelhante a filho de homem a gente sabe que está se referindo a Cristo. Que ele se fez ser conhecido como filho do homem, muitas vezes. Nos evangelhos, a gente vai lendo filho do homem. A gente sabe que está falando dele. O primeiro a falar filho do homem, se não me engano, foi Daniel. Posso estar errado, tá, irmãos? Mas vamos lá. Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor de seu peito. As vestes até os pés eram as vestes sacerdotais. Simboliza que ele é o sumo sacerdote. Ele está no meio da igreja e ele é o sumo sacerdote. Um cinturão de ouro. Quem usava um cinturão que a gente conhece? Que a Bíblia deixa claro que usava um cinturão. João Batista, lembra? João Batista não tinha nada. Mas ele usava um cinturão, lembra? Sobre as vestes de camelo que ele usava. E o cinturão simboliza autoridade. Quem tem um cinturão por cima das vestes sacerdotais com ouro? Jesus. Olha que João está vendo a igreja
Cristo no meio da igreja, ele consegue ver Cristo porque ele está no meio da igreja. Ele faz parte da igreja. E ele vê o sumo sacerdote com autoridade. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. E aí que interessante. O que ele deve estar se parecendo? Com os anciãos, lembra que a gente estava conversando? Mas quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa, né, aqueles cabelos pretos, né? Aquela barbona assim, grandona, né? Jovem, mas aqui está mostrando o quê? Ele tem cabelos brancos. Não é diferente do que está na nossa mente? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Isso quer dizer o quê? Cabelo branco. Quando a gente vê alguém com cabelo branco, experiência, vivência, sabedoria, entendimento, conhecimento. Acharam? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Meu Deus. Eu já pedi esse socorro já há um tempão, mas chegou agora. Irmãos, Cristo é aquele que tem toda a sabedoria. Ele é um ancião, digamos assim. Só que não é ancião, porque o ancião ele é antigo. Ele não. Jesus é Jeová, é o eterno. Sempre esteve, sempre foi. Tem cabelos brancos, de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de tempo. Todo o tempo. Seus olhos eram como chamas de fogo. A gente costuma romantizar muito, né? Seus olhos eram como chamas de fogo. Alguém imagina chamas de fogo, saindo fogo? Por que um olhar? Olha só, por que esse simbolismo? Um olhar, os olhos sendo chamas de fogo. Eu fico imaginando ele olhando a escuridão com chamas de fogo nos olhos. O que acontece com a escuridão? Ele enxerga tudo. Olhar com os olhos com chamas de fogo é porque nada passa desapercebido ao olhar desse Deus. Nada pode ficar oculto, nada pode ficar escondido. Não existe sombra que esse olhar não possa alcançar, porque como chamas de fogo, talvez na nossa época se botasse uma lanterna LED, né? Mas naquela época esse era o entendimento, chamas de fogo. Chamas de fogo, nada. Ele ilumina, olhar que ilumina. Quão bom é estar sob o olhar de Deus, porque ele ilumina. Seus olhos são como chamas de fogo. E quem melhor do que essa pessoa com cabelos brancos que tem toda essa sabedoria do mundo para ter esse olhar de chamas de fogo? Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente. Olha só. O que quer dizer isso? Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Então ele viu os pés, apesar de ele estar com vestes longas, ele viu os pés. E os pés como um bronze numa fornalha ardente. Ou seja, ele estava reluzente. E o que a gente pode entender como um pé de pilão? Os inimigos que ele pisa são destruídos. E fala sobre isso. Os inimigos que estão como estrado dos pés, são pisados e destruídos. Ele é Jesus aqui em glória e poder, com pé de pilão de bronze que destrói. Tem esse poder para destruir seus inimigos. Sua voz como o som de muitas águas. Poderosa, irresistível, voz de juízo. Quando a gente está perto de uma cachoeira, né, não dá para ouvir nada, né? Fica... Eu imagino que seja algo parecido com isso. E a gente sente quando a cachoeira é muito volume de água, né? A gente sente aquele poder, percebe a nossa pequenice, né? Uma voz poderosa, irresistível, voz de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. 7 estrelas. Então vamos lá. E a gente acabou de ler isso aí. Esse é o mistério das 7 estrelas. Está lá no versículo 20. Que você viu em minha mão direita. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E nós entendemos que por anjos das 7 igrejas é a liderança da igreja. É a liderança da igreja. Então ele tem, muitas vezes, gente, isso que eu falo. Muitas vezes a gente pensa, poxa, tal igreja está fazendo isso, tal igreja está fazendo aquilo. A gente precisa confiar que as 7 estrelas estão na mão daquele que detém todo esse poder. Ele está dizendo que a liderança está em minhas mãos. Eu vou lidar com ela. Não se preocupem.
Não aflijam o coração de vocês, não tenham preocupações desnecessárias. Eu sou o dono da igreja. A liderança está em minhas mãos. Eles vão tratar comigo. Eu vou tratar com eles. Não há motivo para nos preocuparmos com nada. Não se preocupe. Tá o líder, eu não... Deus vai tratar com ele. A liderança da igreja está na mão de Deus. Isso nos é consolador. De sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E o que é isso? Então, ele olhava com aquele olhar que nada se escondia, e da boca dele era proferido o juízo. Da boca dele sai a decisão, o juízo. Espada afiada é isso. Se a gente ler lá em Apocalipse 19:15, olha o que fala. Da sua boca saiu uma espada afiada, uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, da boca dele será proferido o juízo e a decisão dessa espada. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. É tão forte, né? Quando a gente olha para o sol, dá para olhar para o sol? Eu tenho dificuldade. Algumas vezes a gente olha, né? Fica ceguinho. Você está dirigindo, então se olha, não enxerga nada. Imagina. Quando vi cair seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Ele é a origem de tudo, consumador de todas as coisas. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte do inferno. Gente, o que é isso, a chave da morte do inferno? Olha só, ele separa, né? A chave da morte e a chave do inferno. E aí? Olha o que ele fala aqui. Vou ler uma passagem, está lá em Coríntios, tá? 1 Coríntios 15, 25 e 26. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, aqueles pés de pilão de bronze. O último inimigo a ser destruído é a morte, o último. Então ele aqui já... Eu tenho a chave da morte. Já foi destruída a morte. E do inferno. Ou seja, não há nenhum lugar que ele não tenha acesso ao inferno. Não há nenhum lugar que ele não possa alcançar. Nenhum lugar no céu, na terra e embaixo da terra. Ele aqui está pleno, em sua plenitude. Então a gente viu Cristo. Essa aqui para mim é a figura que mais representa a Cristo e sua glória e poder. Né? Pessoalmente eu leio isso aqui, são palavras de muito consolo. João olha essa figura com um olhar ainda humano, ele olha para Cristo e enxerga isso, toda essa glória, toda essa manifestação de poder, todo esse simbolismo. Ele olha por meio da igreja, nós temos condições de ver o Cristo assim, porque nós somos a igreja. A igreja enxerga esse Cristo. Com o olhar do céu, a igreja enxerga esse Cristo que pode todas as coisas, que já fez todas as coisas, que já realizou todas as coisas. O mundo talvez enxergue o Cristo na cruz, crucificado, debilitado. A igreja já pode, porque isso é a realidade para a nossa igreja. Ele fala que a mensagem é para essas igrejas e nós estamos dentro dessas igrejas do Apocalipse. Essa é a nossa época agora. A gente enxerga Cristo como João enxergou, com os olhos, com a visão do céu dentro dele. Quando olha para Cristo, vai ver essa figura. Nesse texto, Jesus está falando com ele, não é? Cabe ter outras interpretações. Eu não interpretei nada, né? A gente vê aqui. Eu sou eu. Morri, ressuscitei, estou aqui. Eu tenho a chave da morte, porque ele derrotou a morte, e a chave do inferno. Não tem lugar que eu não tenha acesso. Não tem ninguém que eu não tenha acesso. Porque a igreja vai bater na porta do inferno, e a porta do inferno não vai prevalecer. Por quê? Porque a gente vai tirar alguém do inferno e trazer para dentro da igreja.
É o que ele está falando. Não tem mais local. Agora eu tenho todo o poder. E começa com não tenha medo. Não tenha medo. Apesar de qualquer. E essa é a mensagem para a gente: não tenha medo, porque olha quem é. A corrupção da igreja, a gente precisa se preocupar com isso, irmãos. Quem tem a liderança da igreja na mão? Não tem. Então precisamos olhar para Cristo com o olhar do céu. Ao invés de olhar para Cristo e ver o cordeiro, é claro que ele é o cordeiro, porque o cordeiro é o leão. O leão é o cordeiro. O olhar do céu olha para o cordeiro e vê o leão. A gente olha para o cordeiro e vê o leão. Né? Bom, e por ser ele quem ele é, olha o que o cordeiro pôde fazer. E agora eu volto ao texto que a gente começou. Apocalipse 5, do 1 ao 7. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e de todo selado com 7 selos. Também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Quem? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, ele viu de pé, tá? Um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha só, agora eu peguei uma outra versão, tá, Tiago? Vai mudar aqui. Por quê? Porque eu gosto muito dessa versão aqui. Tá aí o 7? Olha o 7, fala assim: ele se aproximou e recebeu o livro, né? Então, assim, ele se aproximou, o cordeiro se aproximou, e aquele que estava sentado no trono entregou o livro. Na versão que eu estou lendo, Almeida, se você puder colocar, Tiago, por favor, Almeida. Eu gosto da RA, Revista Atualizada. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. É curioso isso, né? Tomou! Como? Gente, é até meio estranho, né? Porque, poxa, é Deus Pai que está ali sentado, né? Mas, já tá? Veio, pois, e, tipo assim, isso quer dizer o quê? Que ele tem autoridade. Quem é digno é ele. E o que representa pra gente? Porque às vezes pensa, poxa, caramba, tá bom, mas o que representa isso aqui? O que representa? O selo, o livro, os selos. O que representa? Conforme os selos vão sendo abertos, o que vai acontecendo? O desencadear do Apocalipse, né? Da revelação, a gente vê. As trombetas, os flagelos, os selos, né? O que quer dizer? Quer dizer que a história está lacrada e travada e paralisada e congelada até que aquele que é o dono da história dos homens da Terra, do universo, possa abrir e dar continuidade à história. Ele é o dono da história. E as coisas só vão acontecer quando ele, que é digno, romper os selos, abrir o livro. O dono da história. Mas foi o cordeiro? Foi o cordeiro, foi o leão, foi aquele que, em glória, né? Que... Vão ver um cordeiro. Esse é o cordeiro. E aí... Pronto? Porque o cordeiro aqui ele tem essa representação de 7 chifres. Chifre. Se eu for imaginar a figura como você fez lá no início do texto, em que você vem colocando a gente a trazer a imaginação do que está sendo isso, é algo feio de se ver, né? A gente consideraria uma aberração. Aí a questão escatológica, um estudo do fim dos tempos, os chifres normalmente simbolizam também a autoridade. A besta tinha chifres, lembra? Tinha tantos chifres e tudo mais. O chifre é
autoridade. Os 7 olhos, ele fala aqui o que é, os 7 espíritos enviados para a terra. Na minha visão, 7 é plenitude, então é, na verdade, todo o Espírito Santo, tudo, entendeu? Autoridade, ele estava pleno ali, 7 chifres, toda a autoridade, 7 espíritos, 7 olhos, que são os 7 espíritos, é todo o Espírito. Ele estava pleno, completo, toda a autoridade lhe foi entregue. Ele tinha o poder para fazer isso, entendeu? A figura dos chifres é essa. Perfeição, o completo, né? Os chifres são sempre poder. De poder. Tanto que a besta tinha chifres, porque lhe foi dado poder. Dado poder. Autoridade. Deus dá autoridade. Os chifres simbolizam isso. É, poder. Não, ele é poder para em determinado tempo. Uma legalidade. Da permissão, né? É assustador, é assustador. Mas é o cordeiro. Só que a gente tem que olhar para o cordeiro e enxergar o poder, a autoridade é isso. É o cordeiro que estava ali. Quem é o cordeiro? Jesus. Jesus amável que a gente vê no Novo Testamento, que abraça, que está junto, que ora. E a gente olha para ele e não pode ver alguém. A gente vê essa figura, um olhar do céu dentro de nós. Mas isso nos traz, né? Olha só o que Jesus fala lá em... E esse é o Jesus que a gente, né? Mateus 28, 18. Então, Jesus aproximou-lhe deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi dada toda a autoridade. Foi dada. Ao mesmo tempo que ele vai lá e toma, foi dada a ele a autoridade para ele poder fazer isso. Né? Veio de Deus. Foi dada a ele. Ele tem autoridade porque foi dada a ele a autoridade. Então a gente não vê, não há disputa, né? Não há conflito. É só curiosa que ela toma, mas eu acho que para deixar bem claro que ele tinha autoridade para fazer isso. Ele que tinha autoridade para fazer isso, para desenrolar da história. A história está na mão dele. E agora, vamos lá. Nós aprendemos que a gente precisa olhar, né, para essa realidade, mas com a interpretação do céu. Um olhar como se tivéssemos olhos do céu. E eu queria ler alguns versículos para a gente começar a ver que a Bíblia está nos mostrando isso. Está lá em Hebreus, capítulo 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. Gente, olha que coisa interessante. A gente conversou isso ontem, isso me influenciou muito. Como a gente olha as coisas e lê as coisas, né? Se a gente estivesse lendo um livro normal, por sua morte ele derrotou... Gente, por sua morte ele morreu, né? Ele perdeu, né? Quando a gente vê alguém que morreu, uma batalha, e a pessoa morre, ele morreu, ele perdeu a batalha, né? Mas olha só a visão do céu, a visão correta. Ele morreu e por sua morte derrotou, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. O diabo tinha o poder da morte. E ele derrotou o diabo morrendo. A morte não segurou ele. Não deu. Mas é contraintuitivo, né? Parece uma contradição. Olha aqui, Apocalipse 5, 8 e 9. Apocalipse capítulo 5, 8 e 9. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, pois foste morto. Caramba! Continua parecendo uma contradição, não continua? Você foi morto. E por isso, se tornou digno. Parece uma contradição. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e nação. O sangue passa a ser a moeda corrente no reino de Deus, olha só. O seu sangue. Apocalipse 3, 21. Agora a gente viu que ele morreu, né? Morreu.
E por isso ele derrotou. Olha só Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. Como é que ele venceu? Morrendo. Morrendo. E ao vencedor, ele está falando pra gente. Ao vencedor. Como é que a gente vai vencer? Olha que loucura, gente. Contra-intuitivo, não é? Parece contraditório. Como é que a gente olha para morrer como uma vitória, algo positivo? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Romanos, capítulo 8, versículo 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti. Luciano trouxe ontem isso pra gente, não é, Luciano? Por isso eu acrescentei aqui. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Caramba, gente. Enfrentamos a morte todo dia e somos como ovelhas indo para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Olha só. Porque está com o olhar do céu. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Tá bom, olha só, gente. O que o bom soldado faz? Guerreia, luta, vence, corre, mata. Mas olha o que o bom soldado de Cristo faz. Olhando com o olhar do céu. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Muitas vezes a gente quer vencer, a gente quer ganhar, mas não quer sofrer. E aí? Porque a gente está olhando com os olhos terrenos. Porque a gente está olhando para o cordeiro e achando que o cordeiro é fraco. Porque ele é um cordeiro, uma ovelha. A gente está olhando e não está vendo um soldado guerreiro. Paulo nos trouxe ontem também a continuação do onde está o seu coração, né? Que é a questão do olhar. Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. E a gente está falando de olhos, né? Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Então, engraçado, né? Porque ele ilumina para dentro, né? Engraçado isso, né? Essa visão, assim. É uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então, os olhos, como a gente vê as coisas. É como vemos as coisas, elas entram. Olha só que coisa interessante. Como você vê, é como ela vai entrar. E se teus olhos são bons, são olhos de empatia, olhos de bondade, olhos de misericórdia, olhos de perdão, isso vai entrar dentro de você. Mas se seus olhos são de juízo, de julgamento, de condenação, isso também vai entrar dentro de você. E eu queria finalizar aqui lendo 2 versículos. Olha aqui. Felizes, Mateus 5, 7. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Então, se você tem um olhar de misericórdia, isso vai ser luz para você. Você vai ser tratado com misericórdia. Em contrapartida, Mateus 7, 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Se a gente olhar com olhos de juízo, de julgamento, de julgar as pessoas, nós vamos ser julgados iguais. Isso vai trazer escuridão para dentro da gente. É o olhar, a forma como vemos as coisas. E a gente precisa trazer o olhar do céu para a gente enxergar essa realidade como Jesus enxergaria, como Deus enxergaria, como os anciãos enxergaram. Qual é a direção, né? Várias vezes a gente olha e fala, me virei e
E olha que coisa, nem sempre ele viu o que a gente espera que ele fosse ver, né? Irmãos, uma vez eu já trouxe parte disso aqui, mas essa palavra cresceu em mim. Ontem eu fui muito influenciado pelo nosso encontro, foi muito profundo. Eu precisei chegar em casa e atualizar, né? Eu achei por bem trazer isso aqui. Então, essa palavra, eu me questionei muito por que eu estaria trazendo essa palavra. Eu acho que ela é uma palavra de consolo para a gente ver Cristo na sua glória, né? Não precisamos nos afligir por nada. Política, pelo amor de Deus, irmãos. Cristo tem todas as coisas em suas mãos. Esse é o nosso Rei. Não façam isso consigo mesmos. Não tenha medo, né, Tiago? Ele falou, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele pode ser apavorante. Na verdade, não só tem aparência apavorante. Para nós, não deve trazer pavor. Porque a gente olha com o olhar do céu. A gente vai olhar agora para as situações e vamos evitar julgar. Vamos tentar olhar com o olhar do céu, o olhar de Cristo. Eu busco isso para mim, irmãos. Eu sempre julguei. Eu faço juízo de tudo. Eu vejo uma situação, é natural nossa, a gente faz juízo. E eu tenho buscado outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda que eu não vi? O que eu não estou enxergando? Paulo falou isso ontem. Alguém viu uma situação de um lado, outro vê de outro lado. Qual é o outro lado da moeda? Por que eu não vi? Por que eu não estou com a mesma mente que ele? Por que eu não vi? Por que eu não enxerguei ainda? Por que ele fez isso? Porque ele é mau, cruel? Porque ele é um necessitado? Porque não teve alternativa? Eu estou buscando isso para a minha vida. Não julgar. Tentar olhar com misericórdia. Porque eu preciso alcançar essa misericórdia para a minha vida. Não olhar julgando, porque eu não quero ser julgado com o meu julgamento, porque o meu julgamento é muito cruel. O nosso julgamento costuma ser muito cruel. E eu não quero ser julgado com o peso que eu julgaria. Eu quero ser julgado com misericórdia. Então a gente precisa olhar para a nossa realidade com o olhar do céu. Nós já podemos fazer isso e nós já temos isso. Quando eu falo, Jesus foi para a cruz, a gente vê isso como derrota? A gente vê isso como derrota? A gente vê isso como o quê? Então nós já temos condições de olhar para a realidade, olhar com o olhar do céu. Já nos foi dado isso. A gente só consegue olhar para Cristo na cruz e ver vitória porque nós já temos condições de olhar com o olhar do céu. Já nos foi dado. Precisamos colocar em prática. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Passou um pouquinho do horário. Passou. Eu continuei meditando um pouco ainda. Bom, glória a Deus. Pastor, o senhor faria uma oração para a gente finalizar aqui esse momento? Glória a Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, que o Senhor é bom, Deus. Apesar de nos olhos como chama de fogo que João viu, nós podemos ver e olhar esses olhos com laços de amor, de misericórdia, de perdão, e te agradecemos por isso, Deus, porque nós somos falhos, nós, Pai, não podemos resistir ao tão grande amor, porque a Tua palavra diz que nós temos olhos e nós não enxergamos o argueiro que está em nós, mas podemos ver o cisco que está no olho do irmão. Senhor, nos perdoa, Deus, que nós possamos, primeiro, Deus, como cantamos, deixar que o Senhor abra nossos olhos para te ver, mas sabemos que antes precisamos ver a nós mesmos e nos consertarmos e pedimos perdão, Deus, porque sabemos julgar o irmão e não corrigimos o nosso olhar. Nos perdoe, Deus. Obrigado pelo Rafael, por esta palavra, Senhor, que nós possamos guardá-la em nossos corações, Deus, para não pecarmos contra Ti. Deus, já nos despedindo aqui, pedimos a Sua paz, a Sua proteção, Deus, ao voltarmos para casa, durante toda essa semana, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.